Vamos lá. Então, vamos continuar aqui. A gente vai para o capítulo 2 hoje, né? Eu separei só 3 perguntas, né, referente ao estudo passado. 2, na verdade. A terceira a gente nem complementei aqui. 2 perguntinhas só, né? E porque a gente tem bastante coisa para passar hoje. E a primeira é qual o versículo do capítulo 1 que é o contexto? Não só do capítulo 1, mas o contexto da carta de Colossenses está ali em um versículo, né? A gente pode se dizer, contexto teológico. Qual seria ele? 9. 9, exatamente. Então, é lá mesmo, né? A gente vê no versículo 9 que é o contexto ali teológico da carta. É nesse contexto que a carta inteira vai se basear, né? E a outra pergunta, qual forma que ele pode fazer, eles ali podem, né? Os colossenses ali, nós também, para não entrar falsos ensinos no contexto. Se no contexto, então No seria contexto, no contexto da carta. Qual que é uma maneira de nos protegermos de falsos ensinos? Sermos cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, da sabedoria e entendimento espiritual. Isso mesmo, né? Então, essa seria a resposta ali mais correta, né? De acordo com Colossenses, que é o contexto, né, próprio que a gente disse, né? Então, o contexto ali tá em relação a falsos ensinos, tudo isso que está entrando dentro da igreja, e aí Paulo vai falar, ó, transborde desse pleno conhecimento. Na última aula eu falei sobre esse pleno conhecimento, e que esse pleno conhecimento seria uma associação, né? Alguns falam que poderia ser uma associação de 8 partes, que não está na carta aos Colossenses, mas que está em outra carta, né? Não de Paulo, mas que a gente poderia entender como sendo o pleno conhecimento que a gente vai ver agora. Então, na introdução de hoje, a gente vai ver realmente que esse versículo 9 é o contexto teológico da carta aos Colossenses, né? Que eles deveriam de transbordar desse pleno conhecimento da vontade em toda sabedoria e entendimento espiritual. E aí a gente fica perguntando qual que é esse pleno conhecimento, né? E na carta do apóstolo Pedro, em 2 Pedro, em uma das suas cartas, escreve para irmãos em Cristo, né? Escreve para igrejas, pois estava enfrentando falsos mestres, falsos ensinos. Ele vai ensinar como eles vão se proteger contra eles. Então, assim, bem parecido com Colossenses, nesse sentido aí de enfrentar falsas doutrinas, falsos mestres, falsos ensinos, Pedro, o apóstolo Pedro, vai escrever essa carta, segundo Pedro, com essa mesma situação, né? De como combater falsos ensinos e falsos mestres na igreja. E interessante que ele vai usar pleno conhecimento também. Assim como Paulo usou, olha, transborde do pleno conhecimento, Pedro também vai usar nesse mesmo sentido, nesse mesmo contexto de falsos ensinos, o pleno conhecimento. E por isso que a gente pode, de repente, ali entender que esse pleno conhecimento seria o que Pedro também fala aqui na carta. E a gente vai ler ali, então, segundo Pedro 1, 3 a 8. Diz lá assim, ó. Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque essas coisas, existindo em vós e vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então,
Pedro vai usar essa associação aqui de 8 partes para falar, olha, dessa forma, vocês tendo essas características, vocês tendo elas existindo em vocês e aumentando cada uma delas, né, vocês não vão ser infrutuosos no pleno conhecimento. Então, a gente pode entender que essa característica de 8 partes, ela seria um pleno conhecimento, vai te dar frutos no pleno conhecimento, né? Porque é uma associação, né? E ela não é uma coisa isolada, né? Ela é um, mas ela é 8, né? Porque nós temos fé, né, em Jesus. Mas está incluso tudo isso que Pedro está falando. A gente começa nessa associação aqui com fé, né? Ó. Aqui no versículo 5, associais a vossa fé. Então, Pedro está escrevendo para irmãos cristãos. Então, eles tinham fé. Por isso que Pedro começa com essa primeira palavra, né? Fé. Os irmãos tinham fé. Então, associai a vossa fé, que vocês já têm, a virtude, né? E a virtude, o conhecimento. Essa questão da virtude é uma questão moral, né? Tipo, como se fosse a moral de Deus, né? É na verdade, não moral, mas é uma firmeza. Uma melhor expressão. É uma firmeza. Então, que a sua fé seja firme, seja vigorosa, seja virtuosa, nesse sentido de firmeza, sabe? Então você tem a fé e você tem uma fé forte, uma fé firme. Beleza, você está colocando elementos à sua fé. E depois você tem o conhecimento. Então você associa na sua fé forte o conhecimento. Então você vai crescendo no conhecimento, vai crescendo no conhecimento. Isso você agora tem 3 situações: a fé forte, conhecida, conhecedora, né? E você associa nesse conhecimento o domínio próprio. Então você tendo essa fé forte, você tendo um conhecimento, agora você vai poder aplicar esse conhecimento na sua vida. E entra o domínio próprio, né? Então, esse domínio próprio de você fazer aquilo que você aprendeu com o conhecimento. Então, você tem uma fé forte, né? Uma fé virtuosa, conhecedora agora, e você tem a possibilidade de executar aquilo que você tem conhecido, né? Se a palavra fala, olha, que mentir, né, quem que é o pai da mentira? É o diabo, mentir não é legal, é pecado. Você tem que ter o domínio próprio, você teve o conhecimento, e agora você tem que ter o domínio próprio para não mentir, né? Então, por isso que o domínio próprio é uma parte fundamental nessa associação também. Todas elas são, né? Então, mas é interessante a gente notar todas as características que Pedro vai citar. E aí o domínio próprio, olha, se as escrituras diz, olha, aquele que for batizado será salvo, então eu tenho esse conhecimento. E agora eu preciso ter o domínio próprio para ser batizado. E aí eu vou lá e faço uma ação, né? E ajo. Então a questão do domínio próprio é bem interessante. E aí depois, não para por aí. Você tem a perseverança. Porque se você não perseverar nessas coisas que já foram ditas, né? Na fé forte, né? Conhecedora, com esse domínio próprio, se você não perseverar nisso, se você não mentir só uma vez, e amanhã você vai mentir? Não. Você tem que perseverar e não mentir todos os dias, né? Você tem que perseverar e não falar palavrão, por exemplo. As escrituras dizem, ó, não sai a palavra torpe da sua boca. Então você tem o conhecimento. Você tem que colocar ele em prática. Mas você não é um dia que você não vai falar palavrão, amanhã você vai, ou uma semana, ou um mês, outro dia. Não, você tem que perseverar nisso, você tem que continuar fazendo isso, né? Perseverar. Então, a perseverança está ali. Aí a piedade, sim, é uma característica de Deus, né? É um... Ô, Gutinho, deixa eu fazer uma Ué. pergunta nessa perseverança rapidamente. Ah, claro. Você pensa que essa perseverança é o perseverar em agir certo ou perseverar na fé? Ou os dois, né? Eu imagino que sejam os dois, no fim das contas, mas especificamente nesse caso. Você pensa que em perseverar em buscar essas coisas, perseverar em fazer o que é certo?
Ou seria algo mais no geral, e perseverar na sua fé até o fim da sua vida? Eu imagino que seria perseverar nesse conhecimento, né? Se você, vamos supor, como eu falei, né? Então, eu aprendo que eu não devo mentir, como eu falei, né? É um exemplo. Então, eu preciso perseverar. Então, aquele conhecimento que eu obtive através da escritura revelada por Deus, o próprio Deus revelou para nós e tudo mais, eu leio lá e entendo, olha, é claro isso para mim, não minta, né? E é a questão da perseverança nesse conhecimento, né? Nesse conhecimento que você teve. Então não é só uma vez que eu não devo mentir, eu preciso perseverar isso até o fim da minha vida, né? E aí, claro, eu acho que de uma maneira ou de outra está embutido ali toda a fé, né? Eu preciso perseverar nisso tudo, mas eu acredito que mais especificado ali na questão do conhecimento que você obteve através da escritura, entendeu? Então, isso é um exemplo de não mentir, mas eu não devo trair minha esposa, por exemplo, né? Eu preciso perseverar nisso, eu preciso lutar contra isso todos os dias, né? Todos os meses, todos os anos, o resto da minha vida. Porque se diz lá, olha, não adultere, eu preciso lutar contra isso, ser perseverante nisso, né? Inclusive, até porque a perseverança é associada ao domínio próprio, né? Então seria, Exatamente. né, nessa questão de perseverar no domínio próprio. Isso, então, é isso mesmo. Por isso que eu estou ligando isso ao domínio próprio e à questão do conhecimento, porque você conhece algo através da escritura e você faz uma vez, mas você precisa fazer várias vezes, perseverar naquela atitude, né? Então, quando você trata alguém bem, por exemplo, né? Fui lá e ajudei alguma pessoa com recursos financeiros, ou seja lá como for. Você fez isso uma vez, pronto. Tá bom, vou fazer mais. Não, você precisa perseverar naquilo. Se as escrituras diz, olha, você precisa fazer isso, né? Ajuda os necessitados ali da medida do possível. Você precisa perseverar em fazer isso, não só uma vez. Não, vou dar um dinheiro hoje e tá feita a minha parte, não vou dar mais. Então, assim, coleta, tem várias, a gente pode ir para vários sentidos aqui, né? Mas é perseverança naquele conhecimento que você obteve, né? Então, e aí é naquela atitude que você teve, né? Então, você conheceu, realizou, e você persevera, continua fazendo daquela forma que as escrituras te ensinou. Então, tá vendo? É uma das coisas para você evitar falsos ensinos. Faz parte desse pleno conhecimento, né? Então, existindo todas essas características que ele fala e aumentando ela, você vai ser frutuoso, né? Você vai estar ativo no pleno conhecimento, né? Então, para a gente seguir, né? Então, perseverança, aí a gente está falando da piedade, que é o caráter de Deus, assim, né? Que é uma atitude divina, né? Como se fosse isso, né? A piedade, né? Então, essa é uma outra característica, que eu possa pensar da mesma maneira que Deus pensa, que eu possa ter as minhas atitudes da mesma maneira que Deus teria, né? Acho que é uma pulseirinha lá que Deus faria. Lembra que tem uma pulseirinha aqui? Tem. Como é que é o nome lá, que em inglês lá? A Bruna vai lembrar uma ideia aqui. É uma pulseira lá, acho que Deus faria isso, coisa assim. Nesse sentido, pra gente meditar e pensar, tipo, será que Deus Licença, faria? é tipo aquela What would Jesus do? Isso. Que Jesus faria. Isso mesmo, bem lembrado. Eu esqueci a pronúncia ali. É isso mesmo, Carol. É essa a ideia, né? Tipo assim, acho que tinha uma pulseira escrito isso pra gente lembrar disso, né? Então é uma característica divina ali, né? A piedade, a moral e tal. Então eu preciso me parecer mais com Deus, né? Então, em determinado local. Até me deram um exemplo esses dias atrás, num estudo, em que o pai tem um exemplo vivo, assim, realmente aconteceu. Cristão, homem fiel, tem duas filhas, né? E aí, quando elas eram adolescentes, eu posso ir numa roda de show e tal, né? E elas cristãs, tudo, pai cristão. E aí ela pergunta pro pai se pode, que ela queria ir, tava curiosa, mas queria ver como é que é e tal, né? A gente nunca foi, nunca saiu desse, né? Nunca foi para esse tipo de lugar. A gente tá curioso, tudo mais. Aquela vontade adolescente, tudo mais, né? Aí o pai falou para ela, olha, se você ela falou assim, vai eu e minha irmã, né?
Aí o pai falou assim, se você ir em 3, eu deixo você ir. Você foi em 3. Ela pensou na mãe, né? Então pode ser a mãe, né? Aí o pai falou, olha, não, mãe não. Sabe quem é essa terceira pessoa? É Jesus. Se você pensar nesse lugar que você vai, e se essa terceira pessoa for Jesus, e você achar que ela vai com você lá, você pode ir. Se não, ela começou a chorar, assim, a menina, a filha dele, e falou, olha, me perdoa por ter feito essa pergunta, porque Jesus não iria nesse lugar, né? Meditou e ela mesma tirou a conclusão. Ele não, né, não impôs nada, falou, não vai e tal. Mas refletiu na situação e falou, não, Jesus não iria nesse lugar, assim. E pela própria conclusão dela, ela falou, não, eu não vou. Desculpa, né, até por... Então, assim, da gente pensar, tipo, olha, será que Jesus faria isso, né? Então, essa é piedade, é uma outra característica desse pleno conhecimento, né? E aí não para por aí, né? É uma outra característica. E aí você adiciona a piedade, a fraternidade, que é o amor fraternal, tá com os irmãos e tudo mais, né? É a fraternidade. É quando você tá no domingo lá no culto, por exemplo, ou em qualquer outro lugar, você tem esse amor fraternal. A gente se abraça, se cumprimenta. A gente aqui do Brasil, todo mundo fala que a gente é mais caloroso, assim, né? Outros países acaba sendo frio e tal. E quando vem para o Brasil, pessoas que moram nos Estados Unidos, as pessoas nem se cumprimentam direito, assim, eles são mais frio e tal. Você chegar numa casa, tem que agendar um horário com antecedência e tal. Aqui no Brasil a gente é mais próximo um do outro e tudo mais. E então essa é a fraternidade, né? É o amor fraternal, né? É essa aproximação, esse amor. Então a isso você adiciona a piedade, né? Então você, na hora de você... É interessante, porque isso tudo está ligado uma coisa com a outra, né? O conhecimento, o domínio próprio, a piedade, e você adiciona a fraternidade na piedade, então você, na hora de você, por exemplo, um exemplo, né? Sobre a fraternidade na piedade, que você adicionou a fraternidade na piedade, que é essa característica divina. Então, por exemplo, quando eu vou no culto e abraço uma irmã, vou lá, abraço minha irmã. Será que eu tô com um pensamento impuro? Sabe? Então, na fraternidade, eu preciso adicionar a piedade, que é uma característica divina, que é uma moral divina, sabe? É aquela questão, olha, Deus faria isso, né? Jesus faria isso. E eu estou adicionando nessa característica a fraternidade. Então, na hora que eu cumprimentar uma irmã, por exemplo, em Cristo, eu vou cumprimentar segundo a piedade, entendeu? E não segundo uma malícia, um desejo ou algo do tipo. Então, é interessante como essa ordem fica, porque você adiciona a fraternidade na piedade, que é essa característica divina, né? Então, é interessante a gente pensar nessa sequência também. E a fraternidade, o amor último ali, né? Que é o elo perfeito, né? Então, tudo isso você tem 8 partes, é uma associação de 8 partes. E aí, Pedro vai escrever, olha, existindo essas coisas em você e ela aumentando, né, vocês não vão ser inativos, vocês não vão ser infrutuosos, né, no pleno conhecimento. Vocês, pelo contrário, vocês vão ser ativos, vocês vão ser frutuosos, né? Mas são essas 8 características, a gente deve pensar nelas, né, em nossa vida e refletir, né, olha, tem um conhecimento, então eu devo conhecer mais, né, porque se eu conhecer mais, eu vou conseguir ter o domínio próprio para realizar essas coisas, né, perseverar naquilo, porque eu não vou fazer uma vez só, preciso continuar fazendo, né, mas nisso tudo, com a piedade, com essa intenção, como Deus faria, será que Deus faria isso? Né, e aí a fraternidade, e aí o amor, tudo mais. Então, assim, é super interessante todas essas características, e que existindo, né, essas características e aumentando ela, você vai estar blindado contra falsas doutrinas. Porque você tem o conhecimento, você tem a fé, primeiro de tudo, né? Aí você tem a fé virtude, né? Essa fé forte, então você tem a fé, a virtude,
o conhecimento, o domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade e o amor. Então você tem essas 8 características que existem em você e aumentando em você, e você vai ser impedido de falsas doutrinas entrar, porque ela tem essas associações aí existindo em você. Então, assim, é bem interessante isso, né? E aí você leva isso pro que Paulo está dizendo, que é falsas doutrinas, o legalismo dos judeus, a questão do gnóstico, que seria gnosticismo ainda, e toda essa filosofia ali envolvida, e você traz essa associação, então você pensa, crescendo em todas essas áreas, você não vai ter espaço para um falso ensino, por exemplo, né? Então, é bem interessante a gente pensar nesse pleno conhecimento, nessa associação aí. Então, a proteção é a associação de 8 partes, essa é uma proteção, né? Fé, virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, amor, fraternal, né? Que é a fraternidade e o amor. E aí você tem uma fé amorosa, né? Então você tem uma coisa só, que é uma fé amorosa, uma fé que age, né? É o amor, sempre a gente tem que pensar no sentido de agir, né? E não só palavra bonita e tal, mas o amor sempre no sentido de uma ação que resulta de um raciocínio espiritual. Então, o amor envolve ação, sabe? Então, você tem essa fé amorosa que age envolvida nessas três associações, né? Então, você tem uma coisa só, que é a fé, mas você tem 8 coisas dentro da fé, que está tudo isso aí dentro dela. E aí, então, a gente tem esse parâmetro agora, essa ideia estabelecida, né? Dessas 8 partes aí. E aí, sim, a gente entra no capítulo 2. Essa foi uma introdução da parte da associação, né? Porque como eu falei do estudo passado, mas eu não citei a passagem, a gente não falou muito sobre isso, mas agora sim a gente está entendendo, olha, o pleno conhecimento, tem uma associação, devo crescer nessas associações, e aí sim eu vou estar blindado ali contra falsos ensinos. Isso tem tudo a ver com o que Paulo está falando. E aí, capítulo 2, a gente entra lá. Quem lê para nós do versículo 1 ao 5? Posso ler aqui. Quero que vocês saibam quanto estou lutando por vocês, pelos que estão em Laodiceia e por todos que ainda não me conhecem pessoalmente. Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente os mistérios de Deus, o mistério de Deus, a saber, Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Eu lhes digo isso para que ninguém os engane com argumentos que só parecem convincentes. Porque, embora esteja fisicamente longe de vocês, em espírito estou presente e me alegro em ver como estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Então, ali no capítulo 2, Paulo começa falando que gostaria que soubesse, né? Olha, gostaria que vocês soubessem disso, né? Que a minha luta é grande, né? Então, a gente viu também no último estudo que Paulo passou por várias situações, né, na vida dele referente a a igreja, tudo mais, né? Aí o fato dele ser cristão e ter a posição de apóstolo ali e tudo mais, ele sofreu muitas situações, a gente leu até alguns versículos que fala disso, né? E ali ele gostaria que os colossenses e os laodicenses também soubessem disso, né? Olha, que a luta é grande por conta deles, né? Por conta das igrejas, incluindo os laodicenses e os colossenses, né? E é interessante que ele fala que ele não viu face a face alguns, né? Epáfras sim, mas algumas pessoas sim, mas vários não. Várias pessoas ele não conhecia face a face. Um dos motivos era que ele não tinha estabelecido a igreja de Colossos e tudo mais, então tinha vários que ele não conhecia. Mas mesmo assim ele lutava por eles, né? E isso era para encorajar eles. E eu fiquei pensando nessa situação de encorajar eles. A gente teve o Enoque agora faz pouco tempo, né? E tinha um irmão lá dos Estados Unidos, Lynn Huff,
ele ia vir para dar uma palestra lá. E ele tem mais de 90 anos, tipo, ele é bem de idade já e, né, mais de 90 anos de idade, sair do seu país, o avião é horrível de conforto, sabe? Horas dentro do voo, para vir aqui e palestrar para nós e tal, ter a comunhão e voltar. A esposa dele estava doente, até foi um dos motivos dele não ter vindo pro Enoque, foi que a esposa dele estava bem ruim, assim, fisicamente e tudo mais, bem debilitada, e aí acabou não conseguindo vir. Mas você pensa, eu não conheço esse irmão também face a face, não conheço ele, né? Nunca vi ele palestrar, nunca tive contato com ele. Mas de eu pensar isso, olha, um irmão vindo para cá, todo esse esforço que ele está fazendo, né, que ele estava em mente em fazer, pelo menos, acabou não fazendo, mas será que não é para me motivar mais, né? Será que eu não devo pensar isso e me motivar a buscar mais também, assim como ele, o Linhoff ali que iria vir, mas Paulo está falando isso mais ou menos. Olha, eu quero que vocês saibam da minha luta, né? Mas que isso seja para vocês, para te incentivar, para te fortalecer, né? Para que vocês fiquem mais encorajados, assim como eu, para vocês saberem disso, né? Então, eu fiquei pensando nele, eu fiquei pensando eu vi o Davi lá também, lá no Enoque. O Davi tá aí, que massa, tal. Então, assim, pessoas que encorajam a gente, né? A gente vê aqui agora, né, no grupo que a gente está aqui reunido aqui, estudando a Bíblia, a palavra. Todas as pessoas aí encorajam a gente um ao outro, né? A gente está aqui, se dedicando aqui, estudando, meditando nas escrituras, e isso encoraja você, encoraja eu, né? Encoraja um ao outro, né? Então, isso tudo é bem legal, é bem interessante a gente pensar nisso, porque quando a gente pensa nisso, isso é para nos motivar mais, a ficar mais empenhados, né? Em servir ao Senhor, né? E em estar presente em estudos, enfim. Então, eu imaginei isso, assim, quando Paulo está escrevendo, e falar, eu gostaria que vocês soubessem da minha luta, né? Mas isso para incentivar vocês, para que vocês realmente sejam fortalecidos nisso, né? E até por irmãos que eu nem conheço, eu nunca vi, né? E eu faço isso a eles também, né? Que é a igreja. E eu quero que eles saibam também, né? Então, isso tudo era para fortalecer, né? Então, isso na nossa vida também, né? Que você pense nisso e no sentido de que, olha, você também é motivo, às vezes, com certeza, motivo de outros ser fortalecido, sabe? Todos aqui são motivos de outros ser fortalecido, olhar para você e falar, ele tá ali, olha, ele veio, olha, ele tá aqui, tá no estudo, tá alguma coisa assim, e fala, olha o que ele tá fazendo, olha o que ele fez, olha que ele tá aqui e tal. Isso, quando a gente se reúne e vê um ao outro, a gente nos fortalece um ao outro, né? Pelo motivo de estar ali, né? E ver a luta e tudo mais. Então, a gente compartilha disso um com o outro, né? Então, Paulo está mostrando isso, né? Onde ele fala, ó, para que o coração dele seja confortado, né? E aqui pode ser, a palavra confortado pode ser fortalecido, coisa do tipo. E vinculado juntamente em amor. E eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo. E em todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Em que todos, então estava oculto, né, todo esse mistério que nos tempos passados não tinha sido revelado, né, era oculto, agora em Cristo está sendo revelado, né, então é isso que Paulo quer dizer ali. Então Paulo fala da luta que ele tem passado por todos os irmãos, inclusive aqueles que ele nem conhecia, os que ele ainda nem conhecia, né? E isso era para animá-los, incentivá-los e ter igual compromisso com Cristo. Em Cristo está oculto toda a sabedoria e conhecimento que podiam encontrar, sem espaço para os raciocínios enganosos. Então, assim, não há espaço, né? Porque onde está toda a sabedoria, entendimento, conhecimento? Em Cristo, né? Está todo oculto nele. Então, você não tem espaço, né? Lembra da ideia de transbordar? Né? Então, transbordar é a ideia de você não poder colocar mais nada, né? E eu fiquei pensando também dessa ideia de transbordar, e uma ideia, assim, uma coisa que eu fiquei pensando semana, assim, depois que a gente fez o estudo,
eu fiquei pensando nesse copo, né? E se ele não tá... A ideia nossa é que, tipo assim, se o copo não tá cheio, não tá transbordando, e você tem o copo pela metade, ele tá parado, e não tá entrando mais nada, né? A ilustração, pelo menos, de um copo com água é essa. Se ele não transborda e tá pela metade, tá pela metade, ficou ali, parado. Depois eu posso ir lá encher, né? Isso vai transbordar, depois eu posso parar um pouquinho, e vai ficar dali, eu consigo ir aumentando um pouquinho em pouquinho, e ficar parado um tempo. Aí eu fiquei pensando nessa ideia que eu dei, mas eu falei, olha, é uma ideia um pouco errada, assim, até da ideia do copo, porque se você tá parado, a ideia de você estar parado, não recebendo novos ensinos, se você não está crescendo, vamos colocar assim, né? A ideia de você estar parado é errado, porque se você não está crescendo, você está decrescendo, vamos dizer, né? Você está não crescendo, e ao contrário disso, você está decrescendo mesmo, indo para baixo, né? Porque a ideia da gente, às vezes, pensar que a gente, olha, não, vou dar uma parada de estudar, né? Vamos supor agora, né? Vou parar um pouco, eu tô cansado de estudar a Bíblia e tal, e não vou mais me dedicar a nada disso, e vou viver só a vida. A ideia da gente pensar nisso como parar, e ficar parado aqui num nível que a gente parou, ela é errada, porque você está absorvendo outros ensinos. E você não vai depois de 2 anos, você vai voltar daquilo que você parou? Não, porque você está recebendo outros ensinos todos os dias, né? Falsos ensinos errados, a mente vai trabalhando com outras coisas e tal. Então, a ideia de você sempre tá, não, se eu não estou aprendendo, eu estou parado. Não. Então, se você não está aprendendo, você está aprendendo outras coisas, né? Então, você está desaprendendo, vamos colocar também uma coisa, né? Então, eu imaginei essa ideia, sabe? Essa situação aqui, que eu não sei se todos concordam, acho que o Gui quer falar aí. Pode falar, Gui. Eu até comentar que lá em 2 Pedro, né, quando você leu, quando fala da sucessão daquelas características da fé, ele fala, se essas coisas estiverem em vocês e crescendo, né? Então, nem isso bastava só a gente ter todas aquelas características. Se não estivesse crescendo, a gente ia continuar sendo infrutífero. Né? Então, o que a gente traz aqui em várias aulas que a gente comenta é, se nós não estamos crescendo, nós estamos morrendo. Não tem um meio termo, como você está falando, não tem uma estabilidade. Eu cresci até aqui, agora tá bom, agora vamos, né, dar uma descansada. Não. O descanso é só eterno, né? Aqui não tem descanso. A aposentadoria é só no céu. E para descansar tem que trabalhar, né? Então, a gente tem que crescer bastante aqui para poder descansar. Então, se nós não estamos crescendo, se nós não estamos crescendo naquelas qualificações, naquelas características, se nós não estamos crescendo no conhecimento e assim por diante, nós não estamos transbordando. Né? E ao não transbordar, como você está falando, qualquer coisa pode ser colocada ali, né? Então, acaba aí sendo uma brecha para entrar em falsas doutrinas, falsos ensinamentos, pecados e assim por diante. Isso é bem isso aí, o Gui. Então, essa é a ideia mesmo que eu estava pensando, assim, depois do estudo, eu falei, da ideia do copo, eu falei, mas não é uma boa ilustração, porque está parando a água ali, né, e você não está diminuindo a água, né? Então, tipo, fiquei pensando nisso e falei, não, é ao contrário disso, porque você para, a impressão que a gente tem é de que você parou só, e que você não está recebendo outras coisas erradas, assim, outros ensinos errados, né? Mas essa impressão é de, parou e tá tudo bem, não estou recebendo, mas se você não está sendo ensinado, alimentado com as escrituras, você está sendo alimentado e ensinado com outras coisas, né? Isso você nunca fica, você fica neutro com tudo, não. Então, a ideia que o Gui falou, né? Se você não está crescendo, você está morrendo. Mas esse sentido de que realmente está entrando outra coisa, ao contrário das escrituras, né? E se a gente para de se encher das coisas de Deus, o que pode sobrar é as coisas do mundo mesmo, né? Não tem outra opção. Não tem outra, é só dois caminhos, é igual a Bíblia, é duas situações, é um ou é outro, não tem ou uma terceira opção, né? Ou meio termo, ou um neutro, não, tem um neutro ali, não, eu não vou me contaminar, vou parar aqui, não tem essa. Ou entra as escrituras ou entra o mundo, né? Então, é que às vezes a gente pensa numa coisa que fica neutro, né? Tipo assim, não vou ficar sem ler as escrituras e vou ficar sem aprender das escrituras, e aí vou ficar neutro. Às vezes a nossa mentalidade pensa assim, a nossa cabeça pensa assim, né?
mas é uma cilada, assim, né? Então é isso. Então, a gente possa pensar um pouco nisso também, né? Então, aí, agora nós temos aqui, uma outra coisa que eu queria comentar aqui também, a questão de raciocínios falazes aqui, né? Que diz assim, digo, para que ninguém vos engane com raciocínio falazes, né? Aqui seria com ideias, às vezes, boas, né? Boas ideias, né? Raciocínio falazes aqui é uma ideia, tipo, se você pegar em outras versões, não sei se alguém tem outras versões aí que diz outra coisa. Aqui na NVI diz argumentos que só parecem convincentes. Aí, ó, exato. Então, assim, parece ser algo bom, né? Parece ser uma ideia boa, né? Eu ia comentar com o Gui aqui, ele tá à frente dos cânticos lá, por exemplo, né? Na regência ali dos cânticos e tudo mais. De repente a gente eu poderia pensar, né? Vou dar uma ideia pro Gui de colocar um violão lá. Por quê? Ó, o Davi gostou do violão. Mas é uma ideia de um violão. Que tal um violãozinho? Para fazer, gostosinho, um sonzinho do violão ali, né? Não, o que Tá, tá na moda agora é os tecladinhos no fundo enquanto o pregador fala. tecladinho, tem Bandeira. várias ideias, né? O violão é meio assim, eu acho bacana o violão que é meio emotivo e tal, né? Mas tem pregações que algumas pessoas colocam lá, não na igreja, mas em religiões pro fundo, assim, para a pessoa já fazer pregação, já ficar emotivo e tal, né? Mas a ideia é tipo assim, olha, não, o Gui, vamos lá, por que nós não faz e coloca um violão aqui? É uma boa ideia, porque deixa uma melodia, fica mais bacana, complementa mais o som e tal. Não é uma boa ideia? E, tipo assim, olha, aos olhos ali do som, assim, sonoramente, assim, do negócio, é uma boa ideia. É esse raciocínio falaz aqui, né? É uma ideia convincente, é algo que faz sentido um pouco, assim, se você pensar. Não, bacana, legal, olha, não, faz uma aí, dá uma palhinha aí, tal. Ficou bonito mesmo. Legal, vamos pôr, sabe? Essas ideias erradas, é isso que tá falando, olha, que ninguém vos engane com essas ideias, que é coisas que parecem legal, coisa que parece verdade, coisa que parece ser bom, mas na verdade não é, sabe? Porque você começa um violãozinho, daqui a pouco o outro fala, mas por que que eu gosto de guitarra? Coloca guitarra também. Eu gosto de uma bateria. Por que que já tem a guitarra e o violão? Vamos colocar a bateria também. Aí o outro vem com um jogo de luz, daqui a pouco vira um teatro, um show. Daqui a pouco você ir ao cinema e ao culto é igual, um teatro é a mesma coisa. E as pessoas estão indo lá mais pelo show que acontece do que por Cristo. Então, é essa a ideia aqui, sabe? É introduzir algo que faz sentido, algo que, olha, faz sentido mesmo, é algo que é legal, parece ser bom, né? Parece ser uma verdade que você está dizendo aí mesmo. E aí você cai nisso. Davi? Eu acho interessante que você falou sobre os instrumentos e tudo mais, e ser persuasivo, né? Na minha versão tá palavras persuasivas. E que realmente isso chama muita atenção hoje, né? No cenário que a gente vive hoje em dia nas igrejas, né? Porque as pessoas, aparentemente, elas vivem na base do sentimentalismo, né? Tipo, o que tocar elas ali, não sei, o que der vontade de chorar ali, para elas é o certo ali. E, tipo, não é na questão de você realmente saber o propósito e o porquê de você estar fazendo aquilo, né? De por que você estuda, por que você serve a Cristo e tudo mais. Não é algo racional, mas sim sentimental, né? As pessoas estão se baseando e estão tomando atitudes baseadas nos sentimentos que elas sentem na igreja. Então, violão, luzes, sei lá, bateria, guitarra, até moto. Tem uma igreja que os caras com a moto dentro da igreja. E isso traz emoção, né? Isso traz muita emoção pro pessoal que tá lá dentro. E eles acham que aquilo ali é o certo e que eles estão e tudo mais. Só que eles não sabem o verdadeiro propósito, né? E isso é trágico, né? É meio trágico porque estão. Né? É engraçado, mas é trágico ao mesmo tempo, né? A gente tá vendo essas pessoas e muita gente não consegue fazer muita coisa, né? O que a gente consegue fazer, graças a Deus, é ser exemplo e aproveitar as oportunidades que a gente tem.
Então, muito bom, e dessas ideias, né? O mundo religioso hoje está voltado a essa questão sentimental, né? É chorar e colocar uma música e cantar, e aí começa toda essa situação sentimental, sai ali daquele momento, você tá fazendo tudo quanto é coisa errada, mas como assim, né? Então, mas assim, faz sentido, é uma coisa que é um raciocínio ali que, ó, é algo, olha, faz sentido o que você está falando, é algo que parece ser bom mesmo. O que que vai prejudicar? Ah, não, nada. O que que é um violão? Ah, não vai prejudicar nada. Qual que é né? Então, olha, bem bacana, vamos colocar isso aí então. Aí coloca outra coisa. Daqui a pouco. Então, assim, é coisas que fazem sentido, é nesse sentido aqui, ó. Então, lá na época de Paulo, na época da igreja primitiva ali, mesma coisa, tava entrando falsas doutrinas com essas ideias assim, né? Bem convincentes, sabe? Que parece ser muito boa, mas não era legal, era algo errado, né? Então é a mesma coisa hoje. É uma das primeiras coisas assim que eu fui pensar quando eu me converti foi nisso, porque numa religião, né? E algo bem sentimental e tal também. E aí eu fui pensar, a gente tava estudando e uma das primeiras coisas que eu pensei foi exatamente nisso, falar, a nossa fé não tem a ver com o nosso sentimento. Nosso sentimento é algo da gente desconfiar. Eu tenho sentimentos que é da carne, né? Os sentimentos nossos é algo que a gente deve desconfiar deles, né? É algo para a gente não confiar nele, nosso sentimento emotivo e carnal, porque faz parte da carne, da nossa vontade, né? E não confiar, né? Então a nossa fé é algo pensado, é algo e não emotivo, né? Então, uma das primeiras coisas que fez muito sentido para mim quando eu pensei foi nisso, que a nossa fé não está ligada à emoção, porque eu posso chorar num filme, eu posso assistir um filme emotivo e começar a chorar. E o que isso tem a ver com espiritualidade? Nada, né? Então, a nossa fé, ela tem que ser com base nesse pleno conhecimento. Você viu? Olha, fé, virtude, conhecimento e tem associação. E você vai crescendo nelas, né? Então, é muito interessante tudo isso, ó. Então, essa palavra aqui que eu queria falar para vocês, e Paulo vai falar mais dessa palavra também. Então, aqui no 6, tá, o 10 diz lá: Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Nele, radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ação de graças. Cuidado Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas. Tá vendo? Vãs sutilezas é o mesmo sentido do que a gente leu aqui anteriormente, né? Conforme as tradições dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Então aqui, né, Paulo vai mostrar mais uma vez tipo, a superioridade de Cristo, como ele já tem falado muitas vezes, né? Mas em comparação a essas falsas doutrinas, né? Essas falsas doutrinas, né? Ali ele fala ali, cuidado que ninguém venha enredar com as filosofias, né? Como a gente disse, eu disse aqui, referente às filosofias ali pagãs, né? Até depois veio ficar mais firme ali no entendimento de gnosticismo, né? De negar a matéria, negar que Jesus veio em carne, que a matéria é ruim mesmo, então não tem o que fazer, né? Você vai pecar e você não tem que, né, se preocupar com isso, né? Então a matéria é ruim, mas o espírito é bom, então você nega a que Jesus veio em carne. Essa é uma das coisas que estava começando a se difundir na igreja. E, e aí, é claro que eles faziam vãs sutilezas, né? Olha, não faz sentido isso, não faz sentido aquilo, nanana. Vai te convencendo, fala, olha, faz sentido mesmo. Nossa, faz, não, verdade. Aí você acaba caindo nessas situações. Mas, Paulo está falando que em Jesus está o que é superior, né? Então, olha lá, Cristo é superior ao filosofismo, porque só ele possui plena divindade e sabedoria, né? Então, filosofismo aqui vem de sofismo, de ensino que parece certo, que parece verdade, mas não é, né? Então, essas falsas doutrinas aí, mas faz sentido.
sabe? Parece verdade, mas ela não é. Porque só ele possui a plena divindade, né? Então, nele está a divindade, né? João vai falar que Jesus é o quê em João? Verbo criador. Criador. Que é o verbo. Jesus é o verbo que se fez carne. Então, ele é o próprio Deus que se fez carne, né? Nele habita toda a plenitude divina, né? E foi comprovada isso com milagres, com tudo mais. Então, ressuscitou mortos, enfim, né? Então, nele habita corporalmente toda a plenitude divina. Então, ele é superior a essas filosofias, essas coisas aí, tradições de homens, né? Então, Paulo não está desmerecendo a busca pelo significado da vida, o entendimento das relações entre Deus e o homem. Eu coloquei isso aqui, né, porque Paulo não está desmerecendo isso, né? Eu mesmo, quando conheci as escrituras e tudo mais, eu conheci o Fernando e o Douglas, que é quem me ensinou das escrituras e onde eu conheci a verdade, eu tava nessa mentalidade, de, tipo, cara, existe algo a mais, assim, porque eu não tava indo mais nenhuma religião na época, e que eu vinha de uma religião, eu parei de ir na religião, estava só trabalhando e vivendo, né? Aí meu pensamento era esse, meu, existe alguma coisa a mais que isso, que ficar só trabalhando, estudar e ganhar dinheiro, um pouco de dinheiro ali, e é isso só? Daí eu tava com esses questionamentos, né? Até quando a gente começou a estudar, eu fiz essas perguntas para eles, né? Aí foi me ensinando as escrituras que eu não sabia nada, nada. Vivia na religião, mas não sabendo nada, né? Que é o comum, né? E aí, mas Paulo não está indo desmerecendo isso. Olha, se você está buscando o significado da vida, você deve encontrar em Deus, em Jesus, né? Essa relação de Deus e Jesus, de Deus e o homem, né? E então Paulo não está desmerecendo isso, mas Paulo está indo contra essas filosofias enganosas, esses falsos ensinos, né? Paulo está indo contra qualquer outra pessoa e sistema que os hereges, né, quem falava essas falsas ideias, pudessem apontar como mediador, né? Então, qualquer situação aí que eles apontariam como mediador, seja anjo, seja algumas filosofias, seja a questão dos judeus ali com as suas doutrinas, os seus costumes, ele não é superior a nada, né? Jesus é superior, né? Então, ele é o verdadeiro mediador, né? E hoje temos tradições religiosas, né? A aplicação desse sentido é que hoje nós temos realmente essas tradições. Modo de se vestir, né? Então, você pode, de repente, essa sutileza, que é essa palavra que eu grifei aqui, dá esse sentido de você achar que é espiritual algo que não é espiritual, né? De você olhar com um olhar, nossa, olha, como eu me visto, por exemplo, né? Tem lugares que tem que ir de terno. Você pode ir de terno só. Se você vai de camiseta, você não é espiritual. A pessoa já te olha torto. Lá, tipo, ó, esse cara aí não. Como é que você olha um tipo de. Se a pessoa tá de terno ou não, e isso mostra ela espiritual ou não? Qual que é o sentido disso? Mas existe. É algo que é van sutileza. A pessoa tem um sistema que ela acredita nisso. Olha, a pessoa tá no modo que ela se veste, ela é espiritual. Ou você tem um tom de voz também. Mas pode falar, Madu. Então, esse ponto me fez lembrar de um assunto, né? Nós eu tive uma aula com o Enio na semana passada, né? Ele falando sobre questão de presbitério, e ele comentou uma situação que aconteceu em uma denominação, né? Que era do tipo assim: o pastor chegou lá e falou assim para as mulheres: as mulheres têm que usar vestido até os pés, e é isso, tem que usar isso aí. E não entra na igreja quem não usar. Só que aí tinha algumas mulheres que frequentavam que elas usavam. Só podiam ir para o trabalho com calça jeans, né? E aí foi feita uma reunião lá, e aí foi estabelecido lá de que todas tinham que usar vestido, exceto as mulheres que precisavam ir para o trabalho com calça jeans, e elas só podiam usar calça jeans para ir ao trabalho, né? A restante do momento elas usavam esse vestido. E essa situação, ela me lembrou
os versículos que nós estudamos lá de Hebreus, vou ler aqui só para mim ter uma base no comentário, mas lá em Hebreus 7, 23 fala assim: ora aqueles são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Então, isso me remete à questão de como o ser humano ele é muito inconstante, né? E tal como nós estamos falando aqui dessa questão desses argumentos que eles são persuasivos, né? As pessoas não vão chegar com coisas absurdas, né? Porque se for uma coisa absurda, vai ficar óbvio que não é a realidade. E é exatamente como você falou, do tipo que a pessoa vai chegar com alguma coisa nova, né? E vai chegar do tipo, mas não faz sentido. E aí vai usar ali do pensamento, né, para poder te persuadir, né? E é muito interessante pensar nisso, porque eu falo um pouco da importância que tem o conhecimento em si, né? Porque se você não tá, às vezes assim, por exemplo, eu nasci na igreja, né? Então, muitas vezes eu cheguei a pensar do tipo, eu não preciso ficar estudando, porque eu já nasci na igreja, então isso aqui é o que eu vivo e eu não vou ser enganada. Só que às vezes as coisas elas vêm de maneira tão sutis, que é um perigo de fato para os cristãos, né? E agora, se você tem o conhecimento, se você tem ali esse fundamento, você de fato não vai cair por essas coisas, né? E você já vai enxergar o erro, né? Além disso, também é importante pensar que, apesar da salvação ela ser algo individual, né? Eu não posso salvar você e você não pode me salvar, mas nós fazemos parte de uma família. E a importância do meu conhecimento, muitas vezes, é o que vai dar o empurrãozinho na salvação da próxima pessoa. E é importante a gente pensar nisso também. Não sei se deu para entender. Opa, ficou claro? E aí acho que você fez um resumo do que a gente falou até agora, né? Porque a questão que você falou por último, eu não posso salvar outro, mas eu posso apoiar outro, tá embutido no que Paulo fez ali, né? Ele tinha pessoas que ele nem conhecia e ele estava falando, eu quero que vocês saibam que minha luta é grande, até por pessoas que eu não conheço, e para isso incentivar vocês, né? Então, ou você olha para que, por exemplo, você olha para o Enio, né? A gente olha para o Enio, pô, dedicar da idade que tá, todo dia tem estudo, acorda 4 horas da manhã para estudar. Então, assim, você acha que ele não motiva muitas pessoas, né? Com certeza, tipo, muito, assim. Então, é a mesma coisa de Paulo, eu quero que vocês saibam da minha luta, para isso gerar incentivar vocês a buscar como eu busco, né? Não que é para vocês fazer de Paulo, vamos durar Paulo, não, mas um exemplo, né? É uma pessoa que possa nos incentivar, e é o que, por último, que você falou, né? Então faz muito sentido tudo isso que você falou, assim mesmo, com o que a gente está estudando, né? É sutil, né? Algo que parece verdade, mas não é. Algo que faz você até pensar, tipo, não, mas ó, veja se não faz sentido, ó, tá. Ah, nossa, mas faz mesmo. Que mal que tem, né, fazer isso, né? Não tem mal mesmo. Vamos fazer, né? Ó, usar saia. Mas que mal que tem usar saia? É comprida, né? Mas você vê isso como algo espiritual, aí você coloca uma saia e você é espiritual, e você sai dali com uma saia e você mente, e você trai, e vai estar com uma saia, qual que é o sentido que isso faz? Então assim, essas tradições, é isso que Paulo está indo contra, né? Essas vãs sutilezas, conforme essas tradições de homens, né? Entra na igreja e aí é isso que é o perigoso. E aí, como você combate isso, né? É o conhecimento, que também você citou, né? Conhecimento e essa associação dessas 8 partes ali, né? Não só o conhecimento, mas essa associação, ela é para isso, né? Você tendo ela e aumentar ela, vai entrar esse tipo de coisa, não, a saia, né? Você já vai saber o que é uma saia. Isso é espiritual, é alguma coisa. Você deve se comportar bem, mas não é a saia que vai te dizer se você é espiritual ou não e tal. Então, você tá blindado, né? Você vai entrar isso, mas vai fazer assim e vai sair, né? Então, realmente, às vezes é difícil a gente pensar nisso, né? Às vezes a gente fala, vou estudar, é tão difícil. Mas, ao mesmo tempo, é tão bom, né? Quando a gente está aqui, assim, estudando, fala, que bom que eu participei.
mas às vezes é tão difícil também da gente, nossa, eu tenho que abrir, tenho que lutar contra a minha vontade para realmente fazer isso. É um esforço que a gente tem que fazer, né? Mas isso é tão bom assim. Então, eu coloquei aqui algumas situações, a modo de vestir, como a gente comentou, tom de voz, né? Pessoas usam até um tom de voz diferente quando vai ao púlpito ali e tal, muda a voz, fica diferente. Aí é espiritual isso. Tipo, tem uma época que não podia usar tem umas religiões que é a TV, não pode ter TV em casa. Aí a pessoa comprava a TV e deixava escondido, né? Eu tinha meu avô que ele tinha na religião não podia. Aí ele tinha TV dentro do guarda-roupa. Aí, tá, mas isso é ter espiritual? Aí você esconde a televisão? Não, não tem, mas aí tem, mas escondido, né? Aí oculta a mente e tal. E isso é espiritual, né? Não ter, então, assim, essas são algumas coisas, várias situações que a gente pode dar exemplo aqui. Eu citei algumas que veio à mente, mas temos várias hoje, né? Então, tradições e tudo mais que pode parecer espiritual, mas não é, né? E são essas vãs sutilezas. Então, essas práticas que parecem espiritual, mas que são vazias e não oferecem um benefício real. Não oferece nenhum benefício, né? Não tem nada de espiritualidade nisso. Então, Jesus vamos ver aqui. Jesus é o Criador e o Governador do universo, e de todos os seus seres espirituais, e não um ser inferior emanado de Deus, como enganadores falavam. Então, aqui é onde Paulo vai falar, né, que ele corporalmente, que em Jesus corporalmente habitava toda a plenitude divina, né? E eles eram aperfeiçoados em Jesus. Nesse sentido que eu coloquei aqui, né? Que Jesus era o Criador e Governador do universo, né? Todos os seres espirituais, né? Eram inferior a Jesus. Né? Então, no sentido de que pessoas ali estavam usando anjos para adorar, né? Adorar anjos, adorar outros seres espirituais e colocar Jesus de escanteio, né? Nesse sentido, Paulo estava falando, olha, Jesus é superior a tudo, né? E aí, então, no versículo 11 a 15, diz lá, nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os seus delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, a qual nos fora prejudicial, removendo-o inteiramente, encravando na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Então aqui, né, Paulo vai falar agora um pouco mais sobre a questão dos judeus ali, né, um pouco mais sobre a situação do legalismo ali dos judeus, né, cristãos ali, estarem colocando voltando lá para a lei e colocando alguns ensinamentos da lei na igreja, né? Então, olha, você volta na lei, pega algumas coisas e mistura com Cristo. Por que que não é bom, né? Por que que não seria uma boa ideia? É de Deus, né? É lei, veio de Deus. Então, é um bom argumento também, né? Então, tá vendo? Coisas que fazem sentido, às vezes, né? Olha, não, faz sentido mesmo. Não é de Deus, por que que tudo é de Deus, né? Vamos colocar isso também. Então, é um ensinamento que estava entrando ali, que é nessa questão da circuncisão. Só que daí, Paulo vai lembrar eles, fala, vocês foram sepultados com Cristo. E quando foi isso? No batismo, né? Paulo vai lembrar eles disso, né? A gente está estudando Romanos também, e tem um episódio ali no capítulo 6, que eu até coloquei aqui, que Paulo vai citar isso também, aqueles irmãos de Roma, né? Relembrando eles do batismo, do significado do batismo, né? Então aqui Paulo faz a mesma coisa, né? Paulo usa a questão da circuncisão e fala, vocês estão voltando a algo que era sombra, que não era o corpo, né? Agora vocês têm um corpo que é Jesus, onde está tudo completo, tudo perfeito,
vocês estão querendo voltar à sombra, né? Vocês estão voltando ao que era somente uma sombra e que não era o perfeito. Agora vocês têm um Cristo que é o perfeito, que é o corpo, né? E que é o completo. E eles estavam voltando. Então, nesse sentido, Paulo vai lembrar eles disso e vai lembrar que eles foram sepultados, né? Eles estavam mortos para esse antigo modo de viver, né? Então, eles lembra eles ali da questão do batismo. Então, vou só ler aqui rapidinho Romanos, que daí faz também sentido com o que Paulo fala aqui. Romanos, capítulo 6, ele vai começar aqui. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Ele fala isso porque anteriormente, aqui ó, no versículo 20 do 5, ele está falando sobre a superioridade de Jesus em comparação a Adão, né? Porque em Adão veio o pecado, em Jesus a graça e tudo mais. E aí, nesse versículo ele fala, sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. Então, a lei veio para mostrar a ofensa, né? O problema. Mas, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, ele termina ali basicamente os 5 assim, né? Olha, onde abundou o pecado, superabundou, foi superior à graça em Jesus. Aí, o questionamento do versículo 6 é, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Opa, peraí. Então, se aonde abundou o pecado, superabundou a graça, por que então não continuar pecando? Essa é a ideia, basicamente, que poderia ser levantada e que Paulo já que já faz essa própria pergunta para ele mesmo já responde, mas nesse sentido, né? Ele introduziu algo ali que poderia, acho que ele pensando assim, poderia falar, eles podem pensar isso, deixa eu escrever aqui já e já resolver esse negócio. Então ele vai falar, olha, então permaneceremos no pecado, né? Porque se a graça foi abundante no pecado, então se eu continuar pecando, eu tenho mais graça, né, nesse sentido. Aí ele vai lembrar lá, ó, no 4. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado entre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos em novidade de vida. Porque se unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente seremos semelhantes à sua ressurreição. E aqui Paulo vai falar sobre a questão do batismo, né? Que foi morte, sepultamento, ressurreição, e não para por aí, né? Você tem uma nova vida agora, né? Você tem uma vida de serviço a Deus, né? Então, é a mesma coisa que Paulo fala aos Colossenses ali, né? Então, você tem o batismo, você tem a morte de um velho homem. Então, aquilo que você fazia antes, você não faz mais, né? Então, para os judeus que fazia antes do como eles faziam, eles foram convertidos e batizados, eles morreram para aquela velha atitude, né? Eles morreram para aquele velho costume, né? Então, nesse sentido que Paulo relembra a eles o significado do batismo aqui em Cristo, né? E que Cristo é superior àquilo, né? Cristo é o corpo, aquilo era somente uma sombra, né? Então, Paulo contrasta a circuncisão judaica externa e humana, então a circuncisão externa humana, né? Com a circuncisão cristã, realizada não por mãos humanas e eficaz no espírito para unir indivíduo com aquele que é Jesus, né? Ou de Deus, que habita a divindade. Então, a questão da circuncisão agora em Jesus, o batismo e tudo mais, que ele sim tem poder ali para unir o indivíduo com o próprio Deus, né? Em Jesus. Então, Paulo relembra tudo isso, né? Então, é bem interessante. Qualquer ideia do homem que se justificar em alguma obra realizada por ele será insuficiente. Então, qualquer ideia do homem se justificar em obras será insuficiente, né? Não será suficiente, porque Romanos também vai falar que a questão da justificação é só em Cristo, né? Não é em obras que a gente realiza. Então, eles estavam querendo voltar para algo que era baseado em obras, para que algo que era baseado em obras. Você é circuncidado, você é salvo. Então, é uma obra em que se baseia a salvação, né? E agora em Cristo, você tem a justificação
a verdadeira justificação, porque na verdade lá não justificava coisa nenhuma, né? Então, qualquer ideia do homem tentar se justificar, então, por exemplo, nos nossos dias, né? Eu posso pensar que, olha, eu vou todo domingo no culto, né? Então, todo domingo eu me reúno com os irmãos. Isso é uma maneira de repente, eu pensar em, olha, eu sou bom. Isso é uma obra de justiça, de repente, e eu posso me justificar nisso. Mas, não é isso que vai fazer você ser justificado ou não, né? E você pode ser um esquentador de banco lá só. Pode só estar dentro de um prédio, que é só um prédio, e pronto, e nada mais, né? Então, não é isso que vai justificar. Então, qualquer ideia do homem tentar se justificar, seja ela ir a algum lugar, participar de tal coisa, fazer alguma coisa, fazer uma doação, fazer qualquer tipo de coisa, e nessa atitude tentar se justificar, ela não será suficiente, né? A única coisa que é suficiente para a justificação é Cristo, né? Então, eles estavam voltando lá nas leis e isso não era suficiente. Eles tinham que enxergar que em Jesus estava o corpo e a plena suficiência da justificação. Então, Paulo está mostrando isso. Eu sei que já deu o nosso tempo, né? Mas está terminando aqui, tá, gente? Só mais um pouquinho. Ninguém, pois, vos julgue por causa da comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábado. Porque tudo isso tem sido sombra. É o que eu tinha dito aqui, eu até antecipei o negócio. Porque tudo isso que tem dito é sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo, né? Então, tudo aquilo que eles estavam tendo ali, né, bebidas, o sábado, o dia e tudo mais, né, onde Levíticos dizia lá da questão da lei, era tudo sombra daquilo que era o corpo que é Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós, protestando humildade ou culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum, na sua mente carnal, e não te retendo a cabeça, do qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por que se viveis no mundo, vos sujeitais às ordenanças, não manusear isto, não provis aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, porque todas essas coisas, com o uso, se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo, e de falsa humanidade, e de rigor ascético, todavia não tem algum valor contra a sensualidade. Então aqui, Paulo está falando ali da questão deles quererem voltar primeiramente para as coisas que era sombra, e Paulo está falando, vocês morreram, né? Vocês morreram com Cristo, né? Então, voltando novamente ao batismo, né? E vocês estão ali preocupando com coisinha, não toque nisso, né? Não manuseie aquilo, não, querendo voltar a essas coisas, né? Que é doutrina de homem somente. Então, essas coisas não tem nenhum proveito, né? Então, Paulo lida com a tendência mística ligada a normas judaicas e culto aos anjos, né? Fala da questão do culto aos anjos ali. E até chegou numa situação até drástica ali da situação que estava acontecendo na igreja, de falsos ensinos nessa questão do culto aos anjos, que eles falavam que todos aqueles que não aceitavam esse ensino de culto aos anjos eram inferiores, e aí excluíam eles, assim, sabe? Então, aqueles que não se conformem eram rejeitados. Então, é isso aqui que eu acabei de falar. Primeiro, os últimos pontos aqui, né? Os crentes não precisam se envolver com tal abstinência de alimentos porque eles estão mortos para a vida que viviam anteriormente. Essas normas são humanas e passageiras. Então, resumindo aqui, Paulo está mostrando aqui, então, que, olha, vocês foram mortos, vocês foram sepultados com Cristo, isso era tudo sombra, né? Vocês devem viver uma nova vida, né? Essas coisas já eram passadas, né? E não tem nenhum proveito, qualquer proveito. E são só doutrinas e ensinamentos humanos. E culto aos anjos, toda essa filosofia. Então,
Paulo está mostrando isso, Paulo mostrou superioridade, Paulo mostrou várias situações para ir contra, para ir combater, né, esses falsos ensinos que estavam acontecendo ali na igreja. Então é isso, assim, né, excedi um pouco do tempo ali, mas era para terminar o capítulo, para a gente começar daí o estudo que vem, o próximo capítulo, o 3. Espero ter ajudado aí pelo menos na reflexão dos versículos ali, né, que a gente possa crescer, né, no conhecimento das Escrituras e colocar em prática aquilo que nós temos aprendido. Amém? Algum comentário, alguma coisa? Acho que não, né? E aqui, quem vai... Gui tá aí? Tô aqui, opa. Tá aí. Bom, antes de orar, só lembrando, né, que sábado agora, tá, começa um novo estudo aí de manhã, tá, às 10 horas da manhã. O Daniel que vai fazer. Tudo certo, Daniel, pro sábado? Positivo, tudo certo. Tá, então, Daniel aí sábado, então se você tem aquele seu amigo que não aparece às vezes aí, porque estuda, porque trabalha, porque dorme cedo, enfim, né, incentive ele a participar. Estamos tentando ter todos os horários possíveis aí para que mais pessoas consigam participar. Lembrando também que as aulas estão sendo gravadas, então qualquer coisa você pode pedir. Em breve estarão disponibilizadas no YouTube, tá? Estou trabalhando nisso. Segunda, terça e quinta e sábado agora, estudos. Os links são os mesmos, estão lá no grupo. Os horários estão lá no grupo também. Ok? Então, é isso. Alguém ora para a gente finalizar, então, por favor?